edificado por essas palavras. Também nós vamos dar continuidade à palavra que nós estamos ministrando hoje, a parte 8 da oração, que você possa estar atento àquilo que Deus tem para mim e para você. Então, lembrando que a oração, nós já falamos que devemos orar aí por várias situações, como por exemplo, nós mesmos, nós temos que orar por nós. Nós também temos que orar quando necessitamos de sabedoria, pelas circunstâncias adversas, quando estamos oprimidos. Orar também quando sofremos, pelos nossos irmãos em Cristo, pelos obreiros cristãos, pastores, liderança, pelos novos convertidos, orar pelos enfermos e também agora orar pelas crianças. Olha aí, 1 Crônicas, capítulo 29, do 18 e 19. O Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo essas disposições e esses pensamentos, e encaminha o seu coração para ti, e a Salomão, meu filho. Então aqui você vê Davi orando por Salomão. Dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, e para fazer todas estas coisas e para edificar o palácio para o qual tenho providenciado. Efésios capítulo 6, 4. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e a admoestação do Senhor. Então, a criação dos filhos na disciplina e a admoestação do Senhor exige orações fervorosas a favor deles por parte dos pais, também dos avós, dos tios. Precisamos orar. Orar também pelos nossos governantes. 1 Timóteo 2, do 1 ao 3. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis. Então aqui os reis nós colocamos presidente, governadores, prefeito, e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Por isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então, para que possamos ter uma vida tranquila, abençoada, nós temos que orar pelos nossos governantes. É o que nós temos feito. 2 Pedro 2, 10 e 11. Especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundas concupiscências, desprezam toda a autoridade. Atrevidos, arrogantes, não receiam o blasfemar das dignidades, enquanto que os anjos, embora maiores em força e poder, não pronunciam contra ele juízo blasfemo diante do Senhor. O que nós aprendemos? Devemos orar pelas autoridades. 1 Pedro 2,17. Honrai a todos, amai aos irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Então a gente tem que temer a Deus, honrar a todos, amar os irmãos e honrar o rei. Principalmente se o rei é um rei que realmente tem o princípio da palavra de Deus. Quando ele não tem, nós temos que orar. Senhor, tira do coração dessa pessoa que está à frente da nossa nação, do nosso governante, as ideias que não é da tua palavra. Nós temos que orar. 1 Pedro, aqui como nós vimos, 2,17. Agora, orar por Israel. Romanos 10:1 diz assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus por Israel é para a sua salvação. Nós temos que orar. Você sabe que Israel até hoje não crê em Jesus? Até hoje eles estão esperando o Messias. Ele veio para que era seus e os seus não receberam. Então nós temos que orar: Senhor, salva o povo de Israel. O Senhor tem um propósito com ele, pela aliança de Abraão. Senhor, tenha misericórdia desse povo. Isaías 62, 6 e 7. E Jerusalém, sobre os teus muros, pus atalaias, que não se calaram nem de dia nem de noite. Ó vós os que fazeis lembrar ao Senhor, não descanseis, e não deis a ele descanso, até que estabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Então Israel deve ser objeto de nossas orações constantes. E a palavra de Deus diz: orai por Jerusalém para que haja paz. Então é a palavra de Deus que nos diz. Também devemos orar por aqueles que nos maltratam. Mas pastor, como que eu vou orar por uma pessoa dessa? Mas é a Bíblia. Lucas 6, 28. Bendizei os que maldizem.
Orai pelos que vos caluniam. Orai em que sentido? Para Deus tirar do coração deles a maldade, a inveja, os ciúmes. Mateus 5,44, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. É a palavra de Deus e nós temos que obedecer. Atos 7,60, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhe impute este pecado. Tendo dito isto, adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Aqui falando sobre Estevão. Ele, na hora que ele estava sendo ali apedrejado, ele perdoa aqueles que estavam fazendo. A oração deve ser a reação do cristão ao tratamento áspero e ou injusto que recebe dos outros. Amém? Então amanhã nós vamos estar continuando falando ainda sobre a oração. Graças a Deus, agradecendo aqueles que já estão